filho de Deus, você precisa se mover como um filho de Deus. O filho tem livre acesso na casa do pai. O filho tem liberdade na casa do pai. O filho tem liberdade para conversar com o pai. O filho tem liberdade para acessar tudo aquilo que é do pai. Olha o que a Bíblia diz. Eu já ministrei sobre isso aqui. Biblicamente, maturidade desse texto está diretamente ligado à nossa medida de revelação de quem Deus é. A Bíblia diz que enquanto o filho ele é menino, por mais que seja herdeiro de tudo, de nada difere de um escravo, até chegar o momento da sua maturidade, e aí então ele poderá acessar toda a herança. O que a Bíblia está dizendo é que por mais que a gente seja filho, enquanto a gente não tem maturidade, revelação, entendimento de que somos filhos de Deus, por mais que a gente tenha por direito toda a herança, a gente ainda não tem acesso a toda ela. Igreja, olha para mim. Quando a nossa mentalidade coloca todas as coisas no lugar, a gente vai parar de pedir favor, a gente vai começar a usufruir da herança. Você não vai esperar que alguém te abençoe. Você vai entender que em Jesus você já é abençoado. Você não vai esperar que alguém abra uma porta. Você vai entender que a presença que você carrega já abre portas por si só. Lembra que a gente falou algumas semanas atrás? É como uma porta automática de shopping. Porque as portas de shopping se abrem automaticamente. Ela tem um sensor de presença. O que acontece no reino de Deus? Portas que o Senhor preparou para você vão se abrir porque existe uma presença que você carrega. Quando a presença se aproxima dessas portas, as portas se abrem. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Alguém comigo aqui? Porque o Senhor é fiel em todas as suas palavras, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque toda palavra que sai da boca de Deus gera uma nova realidade, porque Deus não depende de homens para ser quem Ele é, porque Deus é Deus no princípio, Deus é Deus na eternidade passada, continua sendo Deus hoje e para sempre, porque para Ele ontem e hoje são como se fossem o mesmo dia, porque nele tudo subsiste, Ele tem a plenitude sobre todas as coisas. Ele diz haja e algo acontece. Ele diz para que o sol pare, toda a terra pare de rotacionar. Irmão, Deus é Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga: Deus é Deus. Se a mentalidade não estiver alinhada, para de olhar para Deus como Deus das coisas impossíveis. Eu começo a olhar para Deus como Deus das coisas difíceis. Igreja, não devemos a Deus impossível. Deus pode todas as coisas. Pastor, meu casamento está por um fim. Deus pode? Pode. Inclusive, se o seu casamento já desmoronou, se você quiser, eu creio que Deus pode mudar a sua história. Temos testemunhos como esse. Eu fui pegar em Boston, o motorista que me pegou no hotel, ele falou: eu fiz questão de vir dirigir para você. Eu falei: meu irmão, por quê? Porque eu estava, eu não me lembro, 5 anos, 6 anos divorciado, comecei a ouvir as suas pregações, comecei a crer no meu milagre, e agora a gente vai chegar na igreja, minha esposa é uma das voluntárias, Deus mudou minha sorte, Deus restaurou meu casamento, Deus mudou minha vida. Aí eu cheguei lá, cara, esse dia foi difícil para pregar. Eu cheguei lá, veio uma pessoa que estava em Boston, Massachusetts, lá no norte, veio uma pessoa, eu não lembro de onde que ele era, não sei se era da Georgia, eu não lembro. Ele falou: pastor, eu dirigi não sei quantas horas para estar aqui, eu trouxe um presente profético para você. Obrigado, meu irmão. O que você trouxe? Eu trouxe uma rede. Eu quero ministrar descanso sobre a sua vida. Porque eu estava divorciado, irmão, mesmo testemunho, eu estava divorciado, Deus mudou a minha sorte, minha família está restaurada, meus filhos estão brincando no kids. Irmão, olha para mim, Deus não é o Deus só que entra em cena quando as coisas são difíceis. Deus é aquele que dá uma palavra até quando a esperança já se foi. Lázaro não estava morto há alguns minutos, Lázaro não estava doente ou moribundo, não, Lázaro já havia morrido faz 4 dias. Mas o Deus da vida quero uma palavra sobre o mundo. Ele volta a viver. Quando algo sai da boca de Deus, sobrenatural, começa de uma forma, mas a gente tem que ter essa mentalidade, precisamos pensar no sobrenatural. E não olha para mim, os seus passos sempre vão na direção dos seus pensamentos mais fortes. Tem gente que fala sobre o problema o dia inteiro, mas não consegue gastar meia hora falando sobre milagre. Se você pensa milagre, você fala milagre, você vive milagre.
Se você pensa promessa, você fala sobre a promessa, você vive promessa. Se você pensa em romper, você fala sobre romper, você vai romper. Se você fala problema, você vive problema, você vai ser cercado por eles. Se você fala de dificuldade, você pensa em dificuldade, você vive dificuldade. Irmão, guarda isso. Alguns vão dizer, pastor, isso não é positivismo. Não, isso é coerência. Se eu desejo viver milagres, eu preciso falar sobre eles. Eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, porque o que está ruim todo mundo já está vendo, irmão. Chamado profético da igreja não é para falar sobre o que todo mundo vê, é sobre falarmos aquilo que o mundo ainda vai ver. Falamos sobre uma igreja que hoje muita gente está vendo quando ela não existia. Falamos sobre um Kids que hoje nem a gente ainda está pisando, mas em algum momento ele vai existir. Já falamos sobre cultos como esses, quando parecia impossível, hoje se tornaram naturais. Todo visionário precisa caminhar debaixo de uma vocação, de um encargo profético. Você vê o que ninguém viu, você fala o que ninguém falou, e você vai viver o que ninguém ainda viveu, porque fomos chamados para fazer história. Alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia, aleluia. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia. Mente um ótimo carona. Já peço por Deus. Suas emoções não podem parte da sua jornada, mas não podem governar ela. As suas emoções, os seus sentimentos vão fazer parte da sua jornada, mas não podem ser quem lidera ela. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo. Ele diz que a fé não significa negligenciar o problema, significa não dar a ele um lugar de influência. A fé não significa que eu vou fingir que o câncer não é câncer, que o boleto não é boleto, que a dívida não é dívida, que o gigante não é gigante. Isso não é fé, isso é loucura. A fé não é fingir que o problema não existe. A fé é se mover por uma realidade acima do problema. Não é sobre criar uma realidade paralela, é sobre se mover debaixo de uma realidade superior. O câncer existe, mas existe uma palavra de Deus que está acima do câncer. O problema existe, mas existe uma promessa de Deus que está acima do problema. Os gigantes existem, mas existe uma proteção de Deus que está acima do gigante. Irmão, precisamos ter uma mentalidade dos céus. Falarmos sobre as realidades dos céus, confessarmos as realidades dos céus, e assim viveremos as realidades dos céus. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe? Alguém que está em crise no casamento, já se imagina divorciar? Alguém que já está se imaginando? Você vai alcançar o poder de realidade, como vai ser esse processo? Vou falar sobre isso. Para quem que fica a casa? Para quem que fica a empresa? Como é que eu faço isso? Ao mesmo tempo que a gente gasta pensando em problemas, a gente pode gastar gerando milagres. Cara, eu creio, Deus vai mudar a nossa sorte, Deus vai entrar com providência, Deus vai dar algum escape, Deus vai dar alguma estratégia, Deus envia pessoas certas, nos envolve de pessoas com conselhos de sabedoria. Pai, eu não tenho mais o que fazer, eu estou exausto, mas o Senhor pode mudar a minha sorte. Jesus envia conselheiros. Pai, muda o coração da minha esposa, muda o meu coração, muda a nossa mentalidade, derrama um bálsamo sobre a nossa mente cansada. Jesus faz o sobrenatural acontecer. O Senhor é o Deus da segunda chance, nos dá uma segunda chance, poupa os nossos filhos. Você percebe? O mesmo tempo que a gente gasta imaginando o pior cenário, a gente pode gastar gerando o próximo milagre. Toda pessoa que tem pensamentos de morte, ela já imaginou como seria